No capítulo de hoje de Elas por Elas. Capítulo 1. Segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Emoções fluem no coração de Lara à medida que ela se prepara para um reencontro que ecoa em sua alma. Um reencontro com amigas queridas de uma juventude que ficou adormecida por longos 25 anos. O tempo não apagou as memórias vívidas e a ansiedade cresce a cada segundo. As preocupações de Ieda ecoam como o bater de um tambor, evocando lembranças de Natália, Bruno e Thaís, nomes que estiveram entrelaçados em seu passado e que agora ressurgem como fantasmas gentis. Átila, disfarçado como Herbert, encontra-se com Thaís, que o observa com olhos inquisidores. O reconhecimento tardio, como um conto de fadas, se desenha nos olhares surpresos de ambos, trazendo à tona lembranças de um amor que nunca se apagou. Giovanni, com determinação em seus olhos, desafia Helena com questões sobre testes em animais realizados pela marca de sua mãe. Um confronto de princípios e responsabilidades, em que ele luta pelos indefesos, enquanto ela protege sua herança. A sombra do passado, personificada por Adriana, impede Jonas de participar do encontro de Lara, uma escolha que parte seu coração, mas que ele respeita em deferência à história que ele compartilha com sua esposa. Em meio a esses dilemas, Carol é reconhecida e premiada por seu trabalho, um raio de luz em meio às nuvens de incerteza que pairam sobre todos. No entanto, a tragédia tece seu fio sombrio quando Lara revela a Cris que Bruno não está mais entre eles. A tristeza se mistura com a esperança, pois Natália acredita que seu amigo foi vítima de um crime e está determinada a buscar justiça. Os segredos e reviravoltas continuam a surgir quando Thaís compartilha a notícia de que Mário se tornou um detetive particular, lançando um véu de mistério sobre o grupo. Isis, com sua paixão pela vida selvagem, acusa Giovanni de prejudicar os animais, desencadeando uma tempestade de conflitos morais. E então, no ápice da reunião, Lara apresenta a Átila como seu marido, apenas para deixar Thaís atordoada ao reconhecer o verdadeiro Herbert que ela tanto amou no passado. Neste turbilhão de emoções, o passado e o presente se entrelaçam, e o destino reserva surpresas que testarão os laços profundos entre esses amigos de outrora. O reencontro é muito mais do que uma simples reunião. É um resgate de memórias, um confronto com segredos e um mergulho nas águas turbulentas do amor e da amizade. No capítulo de hoje de Elas por Elas. Capítulo 2. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. Em um turbilhão de emoções e segredos, a vida de Lara e seus amigos antigos toma um rumo inesperado no reencontro que marcará suas vidas para sempre. Átila, consumido pelo desespero, reconhece Thaís, uma revelação que abala suas estruturas. No entanto, ambos optam por disfarçar seus sentimentos na presença de Lara, escondendo o passado que compartilham. Enquanto isso, Giovanni enfrenta com coragem as acusações contundentes de Isis em relação aos testes em animais. O embate moral se desenrola diante de todos, desafiando princípios e crenças profundas. A reviravolta continua quando Marlene passa mal, forçando Adriana a deixar abruptamente suas amigas para atender a tia. A preocupação e o suspense pairam no ar enquanto todos aguardam notícias. Natália finalmente chega ao evento de Lara e, ao observar a última foto de Bruno, seu coração se aperta de dor e saudade. O mistério em torno do destino de Bruno lança uma sombra sobre o grupo, alimentando o desejo implacável de Natália de descobrir a verdade. Helena recebe uma notificação urgente sobre problemas em sua empresa, levando-a a enfrentar uma crise que ameaça seu legado e sua reputação. A surpresa chega em grande estilo quando René, um rosto familiar do passado, faz uma entrada dramática. Seu retorno promete agitar ainda mais as águas turbulentas do reencontro. Enquanto isso, os ânimos se exaltam quando Edu se sente incomodado com a notícia de que René passará a noite na casa de Érica. Jonas e Adriana são reunidos pelas circunstâncias ao apartarem a briga entre os filhos, Giovanni e Isis, um momento que traz à tona sentimentos profundos.
A verdade sobre Átila finalmente vem à tona quando Thaís revela a René que seu marido atual é, na verdade, Herbert, o amor do passado. Uma tragédia se desenha no horizonte. Átila, consumido por suas emoções e desgastes, passa mal e encontra a morte nos braços de Thaís, lançando um véu de luto e tristeza sobre o grupo, transformando irrevogavelmente a dinâmica daquelas amizades de outrora. Neste turbilhão de emoções, o passado e o presente se entrelaçam, e o destino reserva surpresas que testarão os laços profundos entre esses amigos de outrora. O reencontro é muito mais do que uma simples reunião. É um resgate de memórias, um confronto com segredos e um mergulho nas águas turbulentas do amor e da amizade. No capítulo de hoje de Elas por Elas. Capítulo 3, quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Em meio ao turbilhão de eventos e revelações, a trama se aprofunda, trazendo à tona segredos e conflitos que abalarão profundamente as vidas dos personagens. Thaís, confrontada com a trágica morte de Átila, busca o apoio de René, compartilhando sua angústia e confusão diante do ocorrido. No entanto, um detalhe importante escapa de sua atenção quando ela esquece uma necessaire em seu apartamento. A notícia da morte de Átila chega a Lara, causando uma mistura avassaladora de sentimentos. Ela é informada da tragédia que abalou sua vida, mas algo não se encaixa. A curiosidade e a desconfiança a levam a investigar mais profundamente a morte de seu marido. Cris, também intrigada, pressiona Roberto para obter esclarecimentos sobre a presença de Átila no local de sua morte, desencadeando uma série de descobertas perturbadoras. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar quando Lara suspeita que Átila tinha uma amante, uma revelação que a deixa furiosa e magoada. Enquanto isso, Mário percebe que Thaís passou uma noite atribulada, levantando questionamentos sobre o que pode ter acontecido durante aquelas horas sombrias. Adriana, consciente da dor que Lara enfrenta, reúne as amigas para dar suporte durante o velório de Átila, criando um ambiente de apoio e consolo em meio à tragédia. Isis, por sua vez, começa a questionar Adriana sobre a identidade de seu pai, desencadeando um processo de busca por respostas que promete revelações impactantes. A presença de Isis no velório traz à tona reencontros inesperados, incluindo o de Giovanni. No entanto, a tensão e a hostilidade rapidamente surgem entre os dois, desencadeando uma discussão que ameaça desestabilizar ainda mais o já delicado equilíbrio entre os personagens. Enquanto a trama se desdobra, os mistérios e conflitos se intensificam, deixando todos os envolvidos em uma jornada emocional repleta de reviravoltas e descobertas surpreendentes. No capítulo de hoje de Elas por Elas. Capítulo 4, quinta-feira, 28 de setembro de 2023. A trama se aprofunda à medida que os sentimentos e segredos dos personagens vêm à tona, gerando tensão e conflitos que moldarão o rumo da história. Giovanni, movido por seus sentimentos, decide confessar seu interesse por Isis. Essa revelação promete desencadear uma série de eventos que afetarão profundamente o relacionamento entre os personagens. Enquanto isso, Natália começa a desconfiar de Carol, alimentando suspeitas de que ela possa ter envolvimento na misteriosa morte de Bruno. As dúvidas e investigações começam a se espalhar, lançando uma sombra de mistério sobre a trama. Cris, por sua vez, não consegue conter suas insinuações e revela a Helena seu interesse por Giovanni. Esse novo elemento promete adicionar complexidade aos relacionamentos já existentes na história. Helena, por sua vez, ouve uma conversa que a surpreende, quando Giovanni admite abertamente seu interesse por Isis. Esse momento de confissão intensifica a tensão entre os personagens. Érica, motivada por suas próprias suspeitas, pressiona Mário para descobrir possíveis traições de Edu. Esse conflito pessoal ameaça abalar os alicerces de um relacionamento já frágil.
Carol e Adriana compartilham memórias dolorosas de humilhação por parte de Bruno, o que resgata lembranças e emoções reprimidas. A volta de René para casa é marcada por um recebimento caloroso e amoroso de sua família, trazendo momentos de afeto e união. No entanto, nem tudo são momentos de harmonia, já que Helena e Jonas se envolvem em uma discussão acalorada devido a Adriana, mostrando a tensão crescente entre os personagens. Edu, por sua vez, enfrenta Érica e exige explicações sobre suas desconfianças. Esse confronto revela as fissuras em seu relacionamento. Evilásio emite uma afirmação intrigante, sugerindo que Mário pode estar apaixonado por Érica. Esse enigma lança mais um elemento de mistério e intriga na trama. Por fim, Lara não consegue mais conter sua frustração e exige que Roberto revele o nome da amante de Átila, um desdobramento que promete trazer à tona segredos há muito guardados. Assim, a trama se desenrola com intensidade, revelando o verdadeiro ímpeto emocional e as complexidades dos personagens, enquanto segredos são desvendados e relacionamentos se transformam. No capítulo de hoje de Elas por Elas. Capítulo 5, sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Num turbilhão de emoções, os destinos de nossos protagonistas se entrelaçam como fios de um destino inescrutável. No epicentro dessa trama intensa, um coração angustiado e uma alma despedaçada clamam por respostas. Roberto, com um mistério a proteger, conduz Lara por um labirinto de distrações, enquanto seu coração martela dentro do peito, um eco incessante da tragédia que se abateu sobre Átila. As manchetes cruéis dos jornais se transformam em lâminas afiadas, dilacerando a esperança que teimava em permanecer. Enquanto isso, Giovanni, um raio de luz no meio das sombras, se entrega à nobre missão de Isis de encontrar lares amorosos para os animais resgatados. Seus olhos refletem a pureza de sua alma, e seu coração transborda de compaixão. Mário, dilacerado por conflitos internos, rompe os laços de amizade com Edu, um gesto que carrega o peso de escolhas difíceis. No entanto, ele resiste à tentação de declarar seu amor por Érica, um amor que poderia consertar seu coração partido. Em meio a esse emaranhado de emoções, Natália recorre a Pedro, em busca de uma bússola para o coração de Carol, desejando encontrar um caminho para sua alma gêmea. Thaís, no auge de sua coragem, decide abrir o baú de segredos que mantém trancado e revelar a verdade a Lara. A preocupação de René, como uma sombra inquietante, paira sobre a revelação iminente. Cris, com seu coração generoso, sugere que Helena faça uma visita a Lara, com Giovanni ao seu lado, como o portador de luz e consolo em meio à escuridão. Lara, enfim, desaba em lágrimas diante da amiga, compartilhando seu tormento, enquanto Thaís, no último instante, perde a coragem de dizer a verdade que poderia abalar sua amizade. Enquanto isso, Giovanni, o coração pulsante da narrativa, toma a decisão mais importante de sua vida: pedir Isis em namoro, selando assim um destino de amor e cumplicidade. René e Tony, num golpe de destino cruel, descobrem que Wagner, como um ladrão na noite, fugiu com a fortuna de sua família, deixando um rastro de desespero e incertezas. Assim, as vidas destes personagens se entrelaçam em um turbilhão de emoções, escolhas difíceis, segredos guardados e revelações adiadas, como um verdadeiro drama que nos mantém presos em suas garras, ansiosos para saber o que o destino reserva para cada um deles. No capítulo de hoje de Elas por Elas. Capítulo 6, sábado, 30 de setembro de 2023. Em meio a tormentos e reviravoltas, o destino dessas almas inquietas se desenrola, uma tragédia pessoal após a outra, como uma tempestade que não dá trégua. A ira flamejante toma conta de René, um furacão de emoções que não pode ser contido. Wagner, o causador de tamanho desespero, enfrenta sua fúria, enquanto Tony tenta, em vão, ser a âncora de calma em meio ao caos. A cruel realidade se impõe de forma avassaladora quando René, Tony e Vicky encaram a falência,
Um abismo financeiro que ameaça consumir tudo o que construíram. Isis, com questionamentos ardentes, busca respostas de Giovanni, sua mente inquieta almejando compreender os segredos enterrados no passado, especialmente aqueles relacionados a Jonas. Enquanto isso, Lara confessa a Thaís seu desejo de contratar Mário para desvendar a verdade por trás da traição de Átila. Uma busca por respostas que consome sua alma ferida. Natália, mergulhada em sua própria trama de manipulações, usa artimanhas para se aproximar de Carol, enquanto Pedro se torna uma peça involuntária em seu jogo de interesses. A dor do passado a consome, e uma crise nervosa a abate, um triste eco do dia em que Bruno partiu. Em meio à tormenta emocional, Pedro e Carol se esforçam para acalmá-la, segurando as pontas frágeis da sanidade. Giovanni, o epicentro de tantas relações, encontra-se em confronto com Helena, desentendimentos brotando por conta de Isis. E em um canto obscuro, Adriana tece suas intrigas, proibindo Isis de ver Giovanni, uma manipulação ardilosa que ameaça separar corações que anseiam um pelo outro. O destino parece implacável quando Edu e Mário, numa situação de perigo, sofrem um assalto, um episódio que sacode suas vidas já tão tumultuadas. E no ápice dessa turbulência, um segredo guardado a 7 chaves é lançado no ar. Adriana, em um momento de confissão, revela a Marlene a possibilidade de Isis ser filha de Jonas. A revelação ecoa nos corredores da vida, ameaçando desvendar verdades há muito enterradas. E assim, o enredo complexo e intrincado continua a se desdobrar, com seus personagens lutando para sobreviver às tempestades que a vida lança em seu caminho. Amanhã tem mais, então para não saber pelos outros, inscreva-se no canal. Até lá!